Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Prefeitura cria comissão com a participação da Câmara do Rio para melhorar as condições de circulação do público nos polos gastronômicos da cidade. Vai ter uma assessora da Câmara participando até para a questão de fiscalização, assim como um representante do Sindi Rio e um representante do Conselho dos Polos que vai vocalizar e expressar todas as necessidades desses polos. Rio reúne empreendedores em um dos maiores eventos de startups do país. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, você vai conhecer as belezas de um parque da Lagoa que resiste à poluição e à ação do homem. A gente começa esta edição falando da criação de uma comissão com as participações da Prefeitura e da Câmara do Rio para a elaboração de normas que melhorem as condições de circulação do público nos polos gastronômicos da cidade. São ao todo 26 polos que atraem diariamente milhares de consumidores. A gastronomia é o setor que mais emprega no Rio na faixa de 18 a 25 anos. De acordo com o Sindicato dos Bares e Restaurantes, a crise fez o movimento diminuir 40% em 2017. Mas esses estabelecimentos ainda são cobiçados por muita gente que procura emprego. Renan chegou de São Paulo há cerca de um ano e logo começou a trabalhar nesta rede de restaurantes temáticos que se prepara para inaugurar a 4ª filial. A gente trabalha com um conceito que cada andar é uma temática diferente. Apesar de você ter uma temática de nórdica e tudo mais, você vai ter aqui o primeiro andar, que é o mundo dos homens, então só vai ter lenda sobre os homens, suas conquistas, as conquistas das tribos, como eles saíram dos países nórdicos. Renan trabalha como coordenador de salão na loja da Zona Sul. Por semana, passam por aqui pelo menos 1000 pessoas. De acordo com o funcionário, é um sinal de que o movimento começa a melhorar. Agora volta a se aquecer, as pessoas têm perdido um pouco da desconfiança, até mesmo de gastar o seu dinheiro. Mas pelo menos aqui no Vikings a gente tem tido resultados melhores. O Dia das Mães foi bombou. A gente abriu aqui, fila na porta, 3 andares. Foi muito bom, mesmo, de verdade. O restaurante fica no badalado Polo Gastronômico de Botafogo. Para os empresários, os polos são uma tendência natural do Rio, por causa da antiga vocação para a boemia na cidade. Oficialmente, o Rio tem outros 25 polos gastronômicos como este. A Prefeitura quer investir nesse filão e criar normas que sejam comuns a toda a cidade. Para isso, criou uma comissão que reúne o poder legislativo e empresários do setor. Essa comissão vai discutir temas como segurança e uso do espaço público. São representantes de vários órgãos municipais, por exemplo, é preciso ter alguém do urbanismo porque fala dos zoneamentos das várias regiões da cidade. Precisa que tenha alguém da ordem pública porque você precisa ter um ordenamento local. Precisa da Sete Rio porque você tem a questão do estacionamento nas ruas do entorno dos polos. Precisa da assistência social, porque você lida ali com questão de população de rua e outras situações desse tipo. A Câmara também terá seu representante, vai ter uma assessora da Câmara participando até para a questão de fiscalização, assim como um representante do Sindi Rio e um representante do Conselho dos Polos que vai vocalizar e expressar todas as necessidades desses polos. Os empresários lutam para fazer adequações da legislação com as necessidades de cada região. São pequenos detalhes como poda de árvore ou melhora na iluminação que atraem mais clientes e melhoram o próprio bairro. São várias questões, como, por exemplo, a regulamentação quanto a letreiros, que já vem sendo mudada por via da Câmara dos Vereadores, a própria regulamentação para a ocupação do espaço urbano, você tem questões relativas à ocupação de calçada, mesas em calçada, que deve ser respeitado, obviamente, o direito pedestre e um espaço para circulação, mas que também não se afaste a possibilidade de você ter um uso harmônico desse espaço quando é viável. Então, quando os polos passam a se organizar, os empresários locais passam a se organizar para a melhoria das condições daquele lugar, eles estão valorizando também o seu bairro, estão valorizando a sua comunidade. Com o trabalho da comissão, a tendência é o aumento dos polos gastronômicos no Rio. Para o presidente do Conselho dos Polos, os donos de bares e restaurantes têm muitos benefícios quando fazem parte deste tipo de associação. Você consegue fazer compras melhores através do associativismo, compras coletivas. Você consegue, junto ao poder público, não falar por si só. Você fala em nome sempre do coletivo, trazendo uma responsabilidade muito grande para esse que está levando, junto ao poder público, a garantia de você obter os resultados. Câmara do Rio aprova a lei que proíbe cobranças de consumo por estimativa.
Saguão do Palácio Pedro Ernesto recebeu a exposição Solidariedade na Arte. Projeto de lei dos vereadores, professora Dalmira e Luciana Novaes, determina instalação de sistema de emergência para deficientes nos banheiros públicos. Proposta do vereador Raimon reserva espaços para produtos da economia solidária em eventos públicos. E por iniciativa do vereador Ulisses Marins, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Jocimara Teodoro da Silva. Empreendedores do Rio de Janeiro tiveram nesta segunda-feira uma oportunidade para expor os produtos e serviços que desenvolvem. Foi a segunda edição de uma feira de startups que reuniu mais de 1.000 pessoas no Museu do Amanhã. Uma maratona de apresentações, palestras e workshops que acontecem simultaneamente. Essa é a segunda edição do maior encontro de startups que acontece na cidade desde 2017 e ganhou fôlego esse ano. Primeiro que é um evento de inovação e empreendedorismo, então conecta muita gente. A pessoa que quer empreender, as indústrias e as corporações que querem inovar, os investidores que querem investir nessa nova vertical. Então é uma coisa nova e traz muito interesse, que traz muitos ganhos. A gente teve que encerrar as inscrições com uma semana de antecedência, porque já tinha muito mais gente querendo vir do que a gente poderia comportar. Cerca de 40 empresas de diversas áreas de atuação participaram do evento. Aqui tem espaço para quem está em fase de aceleração e veio expor sua marca e produtos em busca de novos parceiros e investidores para dar um novo fôlego aos negócios. A minha mãe é uma mulher gordinha e durante toda a minha vida eu vi a dificuldade que ela tinha em encontrar roupas. Então, o que eu pensei foi, bom, será que como a minha mãe existem outras mulheres? E com uma pesquisa mercadológica eu identifiquei que sim, que existia um mercado muito grande e mal atendido com essa dificuldade de comprar roupas. A gente chega com essa proposta de se o mercado tradicional de moda plus size trabalha com roupas de modelagem largona e com majoritariamente fundos escuros, pretos ou sem estampas, a gente vai exatamente pelo contrário. A gente veste as mulheres com roupas justas, com modelagens ousadas, que façam a mulher se sentir bem, façam a mulher se sentir sexy e bonita. Mas empreendedores que também têm uma boa ideia e buscam parcerias para dar um primeiro passo no universo de startups têm lugar garantido. Tem uma hora que a gente precisa de apoio. E esse evento é fundamental para que a gente tenha contato com investidores e com outras pessoas do mundo empresarial que vão poder ajudar a colocar isso no mercado, que o objetivo é massificar, né? Uma coisa boa para todo mundo, para a saúde, para a sustentabilidade, para diminuir a poluição. Aqui o conceito de sustentabilidade é um atrativo a mais para vender os produtos. A gente fez o Cuba Disco, que é um fone que tem, em primeiro lugar, um design muito diferente do que você encontra no mercado brasileiro, né? Ele é mais retrô, tem essa pegada um pouquinho diferente, mais minimalista. E ele é um fone com muito foco na durabilidade também. Então, assim, ele é inteiro modular. A gente até deixou um aberto ali para as pessoas poderem ver. Ele praticamente não usa cola na construção, assim, são só parafusos. Isso faz com que ele seja mais caro para produzir, mas a gente consegue entregar um produto melhor, né, que as pessoas conseguem, de fato, fazer manutenção. Então, assim, as peças de desgaste são substituíveis pelo próprio usuário, o cabo, a almofada, você consegue trocar tudo, comprar no nosso site. E mesmo se der algum problema mais sério, você consegue consertar o fone, né, para que você não precise jogar o produto fora para poder comprar um outro. Os patrocinadores do evento comemoraram o crescimento da rede de patrocinadores que contribuem para o aumento de oportunidades para o empreendedor. A gente quer fortalecer esse organismo de criatividade e inovação da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Porque a gente entende que apesar do Rio de Janeiro ter um solo criativo muito poderoso, com ideias realmente inovadoras e que solucionam problemas importantes da sociedade, que é o objetivo das startups, o estado e a cidade ainda é carente de eventos como esse, que sejam feitos por startups e para startups. Reuniões das CPIs da ciclovia Tim Maia e da Light estão entre os eventos previstos para esta semana na Câmara do Rio. Terça-feira, dia 5 de junho, reunião da Frente Parlamentar em apoio aos conselheiros tutelares da cidade do Rio de Janeiro. Também na terça-feira, 5 de junho, audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e apurar as responsabilidades pelos desabamentos da ciclovia Tim Maia. Tomada de depoimentos com representantes da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, SEDAI, do Instituto Estadual do Ambiente, INEA, e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Terça-feira, 5 de junho, debate com o tema As Agriculturas, Segurança Alimentar e o Ecossocialismo.
Também na terça-feira, dia 5 de junho, comemoração pelo 31º aniversário do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro. Quinta-feira, dia 7 de junho, audiência pública de discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2019. Quinta-feira, dia 7 de junho, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os danos causados aos consumidores da concessionária Light em decorrência dos fortes temporais ocorridos na cidade no mês de fevereiro. E do dia 5 ao dia 15 de junho, exposição da artista plástica Rosina Vilela, no saguão da Câmara Municipal. O horário é de 9 da manhã às 6 da tarde, com entrada franca. O vereador Raimon prestou uma homenagem pelos 16 anos da morte de Mário Lago. Uma cerimônia no Palácio Pedro Ernesto reuniu parentes, amigos e fãs do ator e compositor que faleceu aos 91 anos de idade. Uma roda de conversa para homenagear um dos artistas mais completos da cultura brasileira. Mário Lago diversificou o talento de forma intensa. Ator, poeta, escritor, compositor, cantor e radialista. Militante político, o que rendeu 7 prisões, fichado na época de Vargas e durante o governo militar. Celebrar a memória de Mário Lago, nesse tempo em que a gente tem recrudescimento na sociedade, esse tempo que clama por poesia, por música, por humanidade, é para nós uma grande alegria. E celebrá-lo, lembrá-lo, memorizá-lo, significa dizer que nós não nos cansaremos de trabalhar pela humanização da nossa sociedade, pela arte, pela cultura, pelo cinema, pela música, por todas as linguagens que nos humanizam e que nos distanciam de padrões de comportamento que distanciam homens de homens, pessoas de pessoas. A data de 30 de maio marca o aniversário da morte de Mário Lago. Ele morreu aos 91 anos. A trajetória do artista marcou a história de diferentes setores, da música, passando pelo teatro, política e a televisão brasileira. Foram inúmeros personagens, dezenas de músicas que marcaram diferentes épocas e permanecem na memória nacional. Nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência. O filho coleciona curiosidades de uma convivência inesquecível, um privilégio da família. Quando ele era garoto, adolescente, que vovó e vovô descobriram lá um material subversivo, que imagina, isso na década de 1920, os artistas não se metiam com política e papai era comunista, nem era artista ainda, na verdade. Aí, quando teve conselho de família, que é um absurdo, você está fazendo, tá? Ele disse, olha, e papai nasceu a fórceps. Ele falou, bem que eu não queria vir para essa merda desse mundo que está aqui. Agora, já que eu vou fazer de tudo para mudar. Foi uma vida tão intensa que a pesquisadora Mônica Veloso fez uma das biografias mais saborosas. Retratou uma história que une a boemia com a política, com inteligência crítica. Ele era um maravilhoso boêmio, um boêmio apaixonado pela vida boêmia, participante e também era um militante, um político totalmente dedicado. Ele transitava entre esses meios com uma desenvoltura e com uma criatividade, com uma paixão, contribuindo, para ambos as coisas. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, o Câmara Rio Notícias inicia uma série de reportagens sobre a situação de parques urbanos que resistem à poluição e à ação do homem. Na abertura da série, a repórter Aline Bordalo percorreu trilhas do Parque da Catacumba, na Lagoa, para revelar belezas pouco conhecidas dos cariocas. Em meio a buzinas, sirenes, barulho de motor, o som da natureza fala mais alto. Em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, um lugar resiste à poluição e às adversidades da cidade grande.
É o Parque da Catacumba, inaugurado em 1979. Até esta data, aqui existia uma favela, habitada por 10.000 famílias, grande parte de imigrantes nordestinos. Os objetos usados pelos moradores, encontrados em escavações, estão em exposição. Tem ferro de passar, secador de cabelo, tudo bem antigo. Em 1964, o governador Carlos Lacerda começou a remover as casas. Olhando minuciosamente, é possível identificar estruturas que resistiram ao tempo. Depois da remoção, a área de quase 27 hectares foi replantada, com espécies da Mata Atlântica, dando início à fauna e flora locais. A conexão com a lagoa torna o ambiente ainda mais rico. Ela não é uma floresta nativa, então ela é uma floresta de sucessão secundária, mas ela já está num estágio avançado de sucessão. Depois de 48 anos, nós temos aí uma floresta já num estágio bem avançado. E a partir do momento que ela chega nesse estágio de sucessão, ela fica mais estável. Ela começa a fornecer os alimentos para os animais que estão aqui. A conexão que tem com a lagoa, as aves vão, se alimentam na lagoa, trazem a biomassa e a energia para cá. Se as aves marinhas vierem para cá, as fezes das aves marinhas têm fósforo, que ajuda ainda mais a fertilizar. Então, dessa forma, se nós deixarmos o homem ausente dessas áreas com mata, a mata vai crescer e vai se sustentar. Mas por que esse nome? Bom, reza a lenda que antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil, os índios enterravam seus mortos aqui. Mas atualmente, o que mais existe no Parque da Catacumba é vida. A família de micos é uma pequena amostra das várias espécies que habitam o parque. Subindo uma das trilhas, encontramos vários tipos de vegetação, que fazem um belo casamento com as esculturas de artistas brasileiros e estrangeiros. A cada parada, um momento de contemplação. Uma trilha circular, né? Inicia num ponto do parque e termina em outro. E aí você tem ali na trilha, no decorrer da trilha, sinalizações indicando para onde tem os mirantes e tudo. Algumas informações da fauna, da flora também, uns totens também explicativos. E alguns pontos que a pessoa pode parar, descansar um pouco, apreciar ali a natureza. Temos o bambuzal e um local onde tem um lago para as aves tomarem banho, beber água. Então as pessoas podem parar nesses locais e aí ela vai aos pouquinhos chegando lá no topo, que é um dos pontos principais, né, que são os mirantes, né? Depois de meia hora de caminhada, chegamos ao Mirante Sacopã, de 135 metros de altitude. O contraste do verde e do azul do espelho d'água da lagoa é uma obra-prima. Pena que os cariocas desfrutam tão pouco da tranquilidade e das atividades que o parque oferece, como arvorismo e tirolesa. Durante uma manhã inteira, pouquíssimas pessoas passaram pela nossa equipe. Eu gostaria de convidar toda a população, né, a não só conhecer, como desfrutar as imensas possibilidades de lazer que tem nos nossos parques. A entrada é gratuita, vários têm estacionamento gratuito também. Né, é um lazer para a família, para a criança. É ótimo, entendeu? É uma coisa maravilhosa que todo carioca e de outros lugares do mundo deveriam aproveitar. Ar puro, silêncio, paisagem primorosa. Quem tiver fôlego para subir até o pico do Parque da Catacumba vai ver que é lindo de morrer. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.